jiu-jitsu. Vou falar. Alô, nação rubro-negra, canal do Fla Poder para te manter informado com o melhor conteúdo sobre Flamengo. Informações direto da Gávea. E, meu irmão, quem não for flamenguista e entrar aqui para secar, vai tomar no cu. Aqui é Flamengo, porra. Flamengo e Juventude ao vivo, exclusivo no Premier. E o time deve ser o seguinte: Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz. Ali no meio, Arão, Thiago Maia e Andreas. E no ataque, Pedro, Michael, e aí tem dúvida, Kennedy ou Lázaro, mas pode até pintar o Rodinei, hein? Muito desfalque no time do Flamengo. Não pense em repetir por aí que o treinador tá poupando o jogador. Se disser, já sabe. As pessoas que falam que nós estamos poupando é mentira. Tá bom, Renato, a gente já entendeu. Mas é que hoje à noite, contra o Juventude no Maracanã, você, mais uma vez, não vai conseguir montar o time com os titulares em campo. As razões são inúmeras. Poupar, pelo visto, não é uma delas. Tem gente defendendo seleções, tem atleta suspenso, mas o que tem mais mesmo é jogador machucado. O jogador pode machucar subindo no ônibus. Não foi subindo no ônibus, mas numa bola, num treino, que Diego Alves machucou o pé e ficou fora contra o Fortaleza. Isso depois de desfalcar o time contra o Bragantino por causa de sintomas de gripe. Mas agora tá melhor e pode voltar hoje. Assim como Gustavo Henrique, recuperado de um edema na coxa. Mas a lista de quem tá fora por ordem médica é maior. Davi Luiz, Diego, Arrascaeta, Bruno Henrique. Eu não poupo ninguém. É o jogador que se tira do jogo porque tá com problemas, principalmente problemas musculares. Ainda bota na conta Vitinho, fora nessa quarta-feira porque recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada. Renato já falou e repetiu, você ouviu aqui, não vai poupar nem jogador e nem esforços para conquistar tudo que puder esse ano. O Flamengo é o único clube que está disputando 3 competições. E é o único clube que está bem nas 3 competições. É um sonho que eu tenho de ser campeão brasileiro. Se é para falar de algo bom, é melhor lembrar de 2019. E Jorge Jesus trouxe recordações para os rubro-negros durante um evento. O português comentou sobre o trabalho no Clube da Gávea e disse que viu mudanças no futebol brasileiro depois da passagem dele pelo país. Abre aspas. Os jogadores brasileiros não conheciam tão bem o jogo sem a bola, que a tática é tão importante quanto a parte técnica. Foi preciso muito trabalho para fazê-los entender. Sem vaidade, isso começou a mudar depois da nossa passagem pelo Brasil. Fecha aspas. As declarações movimentaram as redes sociais. Assim... Jorge Jesus e depois de Jorge Jesus. A Copa de 70, ela foi ganha. A seleção brasileira tinha um mestre em campo. Não estou falando do Pelé. Estou falando de doutor Eduardo Gonçalves de Andrade. O mundo inteiro falou de Tostão. Beijo, Tostão. O mundo inteiro falou de Tostão como o gênio de jogar sem a bola. E aí eu estou falando ofensivamente, mas também defensivamente, e eu entendo que o futebol tem momentos diferentes. Também defensivamente, a seleção brasileira funcionou e foi maravilhosa. Estou falando de 70, mas poderia falar de 58, poderia falar de... Eu entendo também, e acho que aí vale um contexto, que os técnicos brasileiros, pelo amadorismo das direções, dos presidentes, dos clubes, eles acabam abrindo mão do trabalho porque eles se apegam no emprego. Não posso perder esse emprego. E se eu perder 2, 3, eu estou demitido. E isso acaba cortando os trabalhos que poderiam ser longevos, que poderiam ser bons, que poderiam marcar território, como fez o trabalho do Jorge Jesus no Flamengo. Ele foi tão bom que ele não foi cortado. Ele teve sequência. Isso acaba empobrecendo o futebol e o discurso do futebol no Brasil. Porra, galera, dá uma moral aí, inscreve na porra do canal aí, tô passando conteúdo aqui à frente aí, você não se inscreve? Inscreve aí na porra do canal, clica ali embaixo, não custa nada, caralho. Mas eu não vou embarcar na onda de que o Jorge Jesus Não, acho que é preciso contextualizar. Fala, Eugenio. Acho que o Jorge Jesus fez um dos melhores trabalhos, se não o melhor trabalho nos últimos 6, 7 anos no futebol brasileiro.
Mas é claro que já houve bons trabalhos, muitos outros bons trabalhos, de muitos outros técnicos, e que o futebol brasileiro sabe o que é jogar, sim, sem a bola. O fato é que, naquele momento, ele conseguiu fazer o time do Flamengo, que era um time que tinha um investimento muito superior ao que o próprio Flamengo tinha feito em anos anteriores. Ele conseguiu montar um time que tinha jogadores com conhecimento dos padrões táticos do futebol europeu, e ele trouxe um pouco do que ele trazia de experiência lá do Benfica e aplicou ali, e funcionou, e deu muito certo. E é indiscutível que ele revolucionou o time do Flamengo. O Flamengo até hoje guarda ideias, conceitos que ele trouxe e aplicou, e o Flamengo segue sendo um time muito legal de se ver jogar, muito em função do que ele conseguiu fazer aqui. Ponto. Ele tem muito mérito. O trabalho foi sensacional. Não acho que ele tenha mudado o futebol brasileiro. Eu gostaria até que mais times estivessem fazendo o que ele conseguiu fazer no Flamengo lá. Eu não vejo isso acontecendo. Eu olho para o campo e não vejo os times brasileiros fazendo o que o Flamengo do Jorge Jesus fazia. O próprio Flamengo faz em certa medida. Os outros não fazem. Eu gostaria de ver aquele futebol daquele Flamengo replicado em todos os times da Séries A, B, C do futebol brasileiro. Mas não é assim. Então, ele não mudou o futebol brasileiro. O jogador brasileiro em geral não mudou o seu padrão. Os outros técnicos em geral não mudaram o seu padrão em relação ao que faziam antes. Porque é muito difícil. Porque não tem tempo para treinar. Porque não tem espaço no calendário para você montar uma equipe. Ele teve. E ele soube aproveitar esse momento. Outros não conseguem, porque não tem como fazer isso. Agora, quando Jesus fala isso, claro que chama atenção, porque ele chama pra ele, né? Ele fala, sem vaidade, mas eu, né? Mas não vai ao encontro do que às vezes a gente fala, o jogador brasileiro precisa ir pra fora pra entender, pra aprender, pra evoluir, ou é importante que o técnico de fora venha pra cá pra gente também absorver. Claro. Nada disso eu tô afastando. Tá. Isso tudo é verdade. O técnico brasileiro, eu repito-se, ele muitas vezes ele abre mão do trabalho. Porque ele precisa dar o resultado. Não é que ele não saiba. Não, ele não dá tempo de fazer. E essa filosofia, ela precisa mudar. Mas ela não vai mudar. Toda semana tem alguém saindo, tem um trabalho sendo interrompido e o que chega sabe. Opa, demitiram o cara, eu preciso dar resultado. Eu não vou entregar trabalho, eu vou entregar 3 pontos. E sem dúvida alguma, existe uma cultura de futebol que o intercâmbio melhora. O intercâmbio melhora na Argentina, melhora na Inglaterra, melhora no Paraguai, melhora no Brasil. O intercâmbio faz bem, porque opa, esses caras pensam assim lá, que legal, isso é muito bom. Só que não dá para falar que ele fez isso e pronto, e acabou. Já existia uma cultura de futebol. E eu sou muito grato pelo que a gente viu em 2019 com o Jorge Jesus. Porque aquilo fez bem ao futebol brasileiro, pelo menos durante um tempo, e acho que vai continuar fazendo. Como eu sou muito grato ao que a gente viu do Flamengo de 80. Claro. O Flamengo de 80 era maravilhoso, era incrível. E aquele time sabia jogar. Aquele time se movimentava de uma forma que de vez em quando... Gente, como o Zico chegou na cara do gol assim? Porque aquele time sabia que aquele movimento proporcionaria isso. Como a gente viu, com características diferentes, um ótimo Corinthians do Tite. Como a gente viu Lembra da final do Campeonato Brasileiro de 90? Lá em Bragança Paulista? E de repente o Tele me arruma 2 laterais, Cafu e Zé Teodoro pelo lado. Uau! Em cima da hora isso acontece. Deu certo. O futebol brasileiro, ele capenga em diversas coisas. Mas existe uma cultura de futebol aqui. Já tem outras declarações, tá? Do Renato e também do Abel Ferreira, Mariana. Pois é, Bruno. Porra, irmão, na moral, valeu aí por assistir até aqui, que vai ter vídeo todo dia, irmão, não fode. Aqui tu vai saber até a cor da esteira que o Gabigol vai jogar, meu irmão. Aqui é pra quem é Flamengo. E, meu irmão, se inscreve no canal.